americanos sempre usaram o cinema para promover o seu estilo de vida e os seus valores. Os géneros cinematográficos estão intimamente ligados à sua cultura e aos seus costumes. O mito do pioneiro que atravessou o continente é um exemplo perfeito. Não é surpreendente que o western seja tão popular. It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks, the Juicy Frank Sizzling Hots. Enjoy the show! De filmes de série B a filmes de culto. O western. It's alive! It's alive! It's alive! Because of it sitting under the gallows. 800,000 years into the future in The Time Machine. Contact 134.4. 344, what's this? O western teve início no cinema. Os americanos escreviam finalmente a sua própria história. O western mostrava as aventuras dos conquistadores de terras desconhecidas do final do século XIX, antes de haver uma linha de comboio a ligar uma ponta do continente à outra. No cinema, o cowboy dispara primeiro e faz as perguntas depois. Como é que se reconhece um western? É muito simples. Primeiro, procurem o cowboy. É ele o herói. A história é muitas vezes a mesma. O cowboy vagueia pelas planícies para vingar o assassínio cobarde da sua família ou para encontrar a esposa que foi levada por índios. When she was dying, the last thing she said on earth was, "Go get him, J.D." And I've been going and getting them ever since till it's no longer just my job, it's part of my life. Por vezes o cowboy tem simplesmente um forte sentido de justiça e nesse caso desempenha o papel do xerife. Os maus da fita são índios ou mexicanos, enquanto que o cowboy é sempre branco. Luta sozinho contra todos, equipado com a sua arma de confiança, o revólver. Ele defende os oprimidos. Sim, percebeu bem. O western é um género onde tudo é pintado a preto e branco, um verdadeiro espelho dos valores americanos. Desde o grande assalto ao comboio, filmado em 1903 por Edwin Porter, o western tornou-se um género muito popular junto do público em geral. Os realizadores usaram todo tipo de técnicas para reforçar a invencibilidade do herói. Para fazê-lo parecer maior, construíram os cenários mais pequenos. Desta forma, o cowboy parecia um gigante. No entanto, fora algumas raras produções de prestígio, os westerns eram pequenos filmes exibidos antes ou depois do filme principal. Os realizadores especializados no western tiveram alguma dificuldade em serem reconhecidos. Eram desprezados pela crítica e pelo público da classe média.
Esta situação alterou-se em 1939 graças à cavalgada heroica de John Ford. You all hear what the lieutenant said? What are you trying to do, scare somebody? If you'll take my advice, ma'am, you won't take this trip. My husband is with his troops in Dry Fork. If he's in danger, I want to be with him. A imprensa foi tão entusiasta quanto o público. O western tinha sido aceito como um género respeitável. Enquanto alguns mestres do cinema mudo, como o Raoul Walsh ou Alan Dwan, continuaram o género, alguns realizadores sérios, como o John Huston, William Wyler e King Vidor, tiveram êxito em deixar a sua marca. Em 1959, Howard Hawks realizou Rio Bravo, um dos êxitos comerciais mais belos a nível artístico que marcou a ascensão do western. Not even a cent yet do I get. Maybe you're right, Stumpy. Huh? You're a treasure. Well, I don't know what I'd do without you. well, Where are you going? get your hands off. I said, where are you going? You got no use for a man you can't depend on. One bad night and I'm done for. She'll be waiting for my rifle, pony, and me. Sempre atrás dos seus rivais russos, os americanos estavam prestes a atravessar uma nova fronteira: o espaço. As crateras da Lua tornaram-se as novas planícies do Oeste. O foguetão e o fato espacial substituíram o cavalo e a Colt 45. Whoopie-doo, we're ready. We didn't expect anything else. We didn't train for anything else, Pete. You better believe it. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. No entanto, o assassinato do presidente Kennedy, o prolongamento da guerra do Vietnã e os movimentos dos direitos civis das minorias raciais iriam mudar a face de uma América que já não se revia nos heróis dos filmes de John Ford. O ex-realizador de séries de televisão Sam Peckinpah virou literalmente os códigos do género de pernas para o ar. Subverteu os símbolos e os valores do western. A quadrilha selvagem mostrava o que estes Robin Hoods eram agora, numa época em que os rapazes já não admiravam os cowboys. Os heróis do filme redescobrem a sua humanidade perdida durante um tiroteio que será lembrado para sempre na história do cinema. Sergio Leone recorreu a Clint Eastwood para interpretar o Homem Sem Nome na sua trilogia western filmada em Espanha. Calada e reservada, a personagem rompeu com a imagem branda do cowboy tradicional. No início dos anos 70, Eastwood realizou 2 westerns psicológicos: O Pistoleiro do Diabo e O Rebelde do Kansas. Leaves dead men wherever he goes. O seu atirador implacável torna-se mais humano através do contacto com pessoas vulgares cujo destino se cruza com o seu. O atirador acaba por renunciar à busca pela vingança. Apesar de tudo, John Wayne reconheceu-o como o seu único herdeiro. O cowboy estava a mudar e o mito do herói também.
cowboy era um imigrante da Europa. Aterrou na costa leste dos Estados Unidos, onde foi rejeitado pelos primeiros colonos. Para escapar à pobreza e ao racismo, partiu para explorar as terras desconhecidas do Oeste. Daí o nome do Western. A primeira emenda dá ao cidadão o direito de ter armas e de usá-las para a autodefesa. O cowboy representa este espírito de liberdade tão estimado pela Constituição americana. Mas, na realidade, de onde vinha este cowboy, o herói dos filmes western? Escapava da fome na Irlanda, dos ataques maciços na Europa Central e muitas vezes da lei no seu próprio país. No entanto, não havia espaço para ele nas cidades da costa leste. Para procurar a fortuna num outro local, as comunidades juntaram-se e montaram caravanas que partiram para as terras desconhecidas do Grande Oeste. I am Sitting Bull, the leader of the Sioux Nation, and I have prayed that Dakota and its hills would be too rough for the white man and his plows. But once again the white man comes. I watch their coming with a sad heart. The pioneers braved the elements, and we are brought close to the pioneer people by seeing the Western picture, and we realize that our country was and is full of people who believe in America. Arriscando as suas vidas, estes pioneiros construíram uma ponte entre o oeste e o oeste dos Estados Unidos. Aqueles que alcançaram o seu objetivo tornaram-se agricultores ou rancheiros. Mas não esqueçamos que o cowboy é, acima de tudo, um errante. Não tem raízes, nem família, nem lar. E quando tenta assentar, é muitas vezes rejeitado pelos habitantes locais. Para enfrentar a inevitável ausência de lei que governa este vasto espaço selvagem, alguns aventureiros ganharam reputação pela sua habilidade com a arma, quer fossem foras da lei ou defensores da lei. Are you crazy? Completely. Billy the Kid escaped. Here he comes. As proezas de Wyatt Earp ou de Billy the Kid atraíam jornalistas à procura de histórias sensacionalistas a estas novas cidades. Wait a minute, one at a time. Have you really got 20 notches in your gun? Is it true you got 13 Indian scalps in your war bag? I had to throw them away. Why? The moths got to them. Boy, you should have tanned them. That's the best way to keep them. Is that a fact? That's what my pa told me. What are you doing with that piece of willow, son? Trying to make a whistle, but I can't get the bark off. Have you soaked it? I sucked it till I'm near dry. Can't you shoot the insides out? Yeah, come on, yeah. Put it up on that post. Can I hold it? Can you hold it steady? Sure. Billy, you don't have to prove anything to me. It's all right, Doc. Turn the end up a little. A little more. A little more. Quando as histórias genuínas se esgotaram, inventaram novos contos, forjando assim a lenda do Oeste. Era a época das revistas sensacionalistas, com capas coloridas que enchiam os sonhos das gerações de crianças americanas. Then that ain't Billy the Kid. Well, shucks, a dentist can make anybody holler. Thousands of spectators from all parts of the United States filled the stands of the fairgrounds at Calgary to witness one of the West's most thrilling rodeos, the annual Cowboy Stampede. O arame farpado dividiu as pradarias e os colonos do Grande Oeste tornaram-se civilizados e saíam para assistir a espetáculos de rodeo. Alguns veteranos da conquista do Oeste, como Buffalo Bill, tornaram-se atrações célebres. O mito encontrou a realidade. Transformados em artistas de circo, os cowboys emigraram para a Califórnia, mais precisamente para Hollywood. Os produtores precisavam de duplos e treinadores de cavalos.
no seu cavalo, com um Stetson na cabeça e um Colt no cinto, como xerife ou fora da lei, John Wayne interpretou os muitos heróis da história do Oeste. A sua voz grave e o andar altivo fazem parte da mitologia americana. Marion Michael Morrison nasceu a 26 de maio de 1907 em Winterset, uma pequena vila rural no Iowa. Todas as noites o pai ensinava-lhe músicas populares do Oeste e antigas baladas irlandesas. Aos 9 anos de idade, ele informou a sua família de que, dali em diante, ninguém poderia chamar-lhe Marion. Escolheu ser chamado Duke, como o seu cão. Duke Morrison acabou por se tornar campeão de futebol na universidade e arranjou um emprego de verão como aderecista nos estúdios de som da Fox. Dada a sua impressionante estatura, conseguiu um trabalho como carregador de mobílias, depois pediram-lhe para participar em algumas cenas. John Ford viu-o e recomendou-o a Raoul Walsh para o papel principal do western de grande orçamento The Big Trail. Foi Walsh quem inventou o nome John Wayne em memória de Anthony Wayne, um general da Guerra Civil. No entanto, o filme não agradou ao público. Durante 10 anos, este ator desconhecido entrou em westerns de baixo orçamento, filmados numa semana. John Ford salvou-o da obscuridade ao escolhê-lo para o papel de Ringo Kid em Cavalgada Heroica. Seguiram-se o sucesso e a fama. John Wayne interpretava homens duros com corações ternos. Contudo, era um cowboy, por isso batia primeiro e falava depois. Era tão rápido a derrubar uma garrafa de whisky como a massacrar os seus adversários. Durante um duelo, o herói só tem uma opção: sacar a arma o mais rápido possível e fazer pontaria. A rua principal é claramente o cenário simbólico do western e o revólver é indiscutivelmente o seu objeto emblemático. É o derradeiro símbolo fálico. Pesando cerca de 2 quilos, o pacificador é uma arma de fogo de ação única que dispara 6 balas de calibre 45 sem ser recarregada. Be careful, they're loaded. That's right. Pacificador. Algo irónico, não acha? Um cinto de cabedal mantém o coldre firme junto à anca para que a arma possa ser sacada rapidamente. I think you're even better balanced than mine. Then how about letting me have yours? My guns? What for? O fascínio pelo revólver no western é uma extensão do estatuto sagrado das espadas míticas na tradição medieval europeia. No entanto, a arma era um símbolo de liberdade e de igualdade porque ter uma arma no novo continente já não estava reservada aos nobres. Todos os cidadãos tinham o direito de se defender. Para além de Joana d'Arc e Calamity Jane, eram poucas as mulheres que usavam estes aparelhos temíveis. O revólver, tal como a espada, permaneceu como um atributo masculino, um símbolo de poder e de virilidade. Enquanto o cinema de capa e espada do Oeste raramente explorava a mitologia das armas, os japoneses tinham uma abordagem diferente. O Shambara, o filme de samurais, estava repleto de cenas gráficas que realçavam a importância da katana, o sabre do guerreiro, da mesma forma que o western realçava o Colt 45. Os japoneses eram muito mais explícitos na exploração dos impulsos sexuais e destrutivos ligados ao uso da arma. Muitos westerns americanos foram inspirados neste género. Foi assim que os 7 samurais se transformaram nos 7 magníficos. These men, they steal our food. And he will do so until he is stopped. I'm going into the hills for the winter. Where am I going to get the food for my men? Buy it or grow it. Or maybe even work for it.
don't think you solved my problem. We deal in lead, friend. Solving your problems isn't our lot. Enquanto a pistola era o objeto simbólico do cowboy, a rua era o cenário mítico onde o herói derrotava o seu inimigo. Se dois homens estivessem a preparar-se para um duelo na rua principal, significava que o final do filme estava próximo. Depressa, ainda tem tempo para ir buscar uma cerveja ao frigorífico. Desde cavalgada heroica até a quadrilha selvagem, a imagem do herói a caminhar para o destino foi reproduzida centenas de vezes, de acordo com um ritual praticamente idêntico. O herói olha em frente, os habitantes escondem-se atrás das persianas fechadas, o vento levanta o pó e a música intensifica-se. Plano do herói, plano inverso. Silêncio. Pum, pum. O vilão cai, lentamente, sempre lentamente, antes de largar a arma ainda fumegante. A rua tornou-se a nova arena grega, onde o destino do povo será decidido. Esta rua de tamanho poder simbólico e estético só podia agradar a John Wayne, que mandou construir uma para o filme Angel and the Bad Man. Os heróis que temos são aqueles que escolhemos. The Outlaw é um dos raros westerns onde o herói partilha o papel principal com uma heroína. Contudo, o código do género continua a ser respeitado. Os cowboys e os índios, o bom e o mau da fita, a vingança, os tiros e as lutas estão todos presentes. A história desta filmagem é interessante. O realizador Howard Hawks trabalhou várias semanas num dos primeiros westerns psicológicos com uma mistura de humor e ironia. I'll let you take your pick. You mean you'd trade me for a horse? It's up to Doc. After all, I've got to think of the other fella, you know. Neste filme respeitou todas as regras do género. Até acrescentou alguns novos toques na sua direção. I think I'd rather have that cuckoo clock do the counting for me. Yeah, that's good enough. Reforçou a tensão dramática ao filmar as cenas principais no interior. Os duelos ocorrem sem as habituais testemunhas no saloon ou na rua principal. O público torna-se o espectador privilegiado de um homicídio. Well, Billy, I guess this is it. Men are pretty much like children after all. Have you ever seen two kids wrestling in the yard? They push and tussle and maybe they look like they're fighting, but they're not. They're really friends, and everything's in fun. And in the end, somebody always gets hurt. But when it's over, and however it turns out, son, no hard feelings. Doc. Contudo, esta ideia artística não agradou a Howard Hughes, o produtor. Este decidiu terminar o filme sozinho, mantendo a maior parte das cenas filmadas por Hawks. Até aquela em que Billy the Kid, o cowboy super-herói, mostra que é capaz de sentir emoção e dúvida. Why didn't you draw? Howard Hughes escolheu Jane Russell por causa do seu peito. O uso que fez dos seus atributos levou a censura a rejeitar o filme. Os seus advogados reclamaram que a sacrossanta liberdade de expressão fora recusada pela censura. A imprensa cobriu o evento. A publicidade foi enorme. O filme teve um lucro de 3 milhões de euros. Boa! Um reflexo da América no final do século XIX, o western acabou por ser substituído por um outro género. O filme de ação. Apesar de algumas tentativas para regressar às planícies, o western atual tem lugar nas selvas urbanas, cidades infinitas onde o homem caça o homem. I'm putting somebody with you. You know what happens to the guys I've worked with. Dietrich's still in the hospital with a bullet in his gut and Fanducci's dead. Now you're working with Gonzalez or you're not working. Detective Harry Callahan. O código é o mesmo, mas as armas são mais sofisticadas. O herói já não é um cowboy.
tornou-se um defensor da lei solitário que procura vingança e defende o seu território contra as hostes de foras da lei. O mundo mudou. No entanto, as crianças de hoje ainda brincam aos cowboys e aos índios. A magia das imagens permanece inalterada. Ao ver estes filmes, os adultos regressam à terra onde nunca se cresce. Pim Pam Pum, produção audiovisual.